Shalom, shalom de Cristo para você, que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, ela possa vir sobre o teu coração. Esse áudio, esta aula em áudio, aqui da Escola Apostólica e Profética Inene, eu quero falar com você a respeito do portal semanal que nós temos como presente da parte do Eterno, chamado Shabat. O princípio do Shabat é algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo revelador que todos nós deveríamos saber praticar e colocar na nossa vida constantemente. O Shabat é algo que vem muito antes da lei. A palavra do Eterno diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Eterno o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, ele havia feito. Por toda a Bíblia, Deus colocou uma grande importância no estabelecimento de um ciclo de vida para todos nós que somos o seu povo. Ele deseja que nós nos conectamos aos novos ciclos de bênçãos que ele planejou para nos libertar de toda a opressão de Satanás e cujo objetivo é ampliar uma profunda experiência da sua bondade na nossa vida. Existe pelo menos 2 tipos de ciclos descritos na Bíblia. O ciclo anual, ou um portal anual, que são as festas bíblicas, e o ciclo semanal, que é o Shabat, o dia do descanso. O Shabat não é o sábado, como muitos conhecem, mas é o dia do descanso. Nós não podemos realmente começar um processo novo de vida sem que entendamos o ciclo de restauração da nossa própria vida, nosso corpo físico. E esse ciclo exatamente é o Shabat. Isso é um princípio espiritual. A celebração do Shabat é talvez a coisa mais importante que qualquer indivíduo possa fazer para começar a experimentar uma restauração da nossa herança que foi perdida através do pecado. Uma das principais pedras fundamentais do judaísmo sempre foi a observação do Shabat semanal. Os judeus reconhecem que o Shabat foi um dos primeiros mandamentos do Eterno para a humanidade. Ele foi instituído não no Monte Sinai, mas na criação do universo, como nós lemos aqui, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3. Interessante, apesar das instruções do Eterno em relação a ele serem largamente ignoradas e incompreendidas pela grande maioria, se não quase 100% dos cristãos, o Shabat é uma bênção da qual nós desesperadamente necessitamos em nosso mundo atual. É uma coisa muito complicada, porque 90% ou 100% de todos os cristãos não compreendem o Shabat, mas na verdade é algo que desesperadamente é o que o povo precisa, é o que nós precisamos nesse mundo moderno, nesse mundo atual cheio de depressões e cheio de pessoas correndo por causa do tempo. A humanidade hoje é provavelmente constituída das pessoas mais ocupadas que o mundo já conheceu. Apesar do século XX ter propiciado ao homem inventar utensílios e máquinas incríveis que nos facilitam de todo tipo de trabalho, o resultado não tem sido uma vida com um verdadeiro tempo de lazer. Na verdade, o ritmo de vida aumentou assustadoramente. Tudo aquilo que o homem produz, todas as máquinas que o homem produz, elas podem até ser incríveis, mas não produzem uma vida de descanso, porque o trabalho sempre se expande para preencher o tempo disponível, né? Os workaholics da vida.
A chave para o descanso não se encontra em máquinas ou utensílios, ou em viagens, ou em programas de final de semana que mais causam cansaço do que descanso. A chave para o descanso é encontrada na palavra do Eterno. O descanso verdadeiro começa entendendo o Shabat, que é algo que o Eterno nos deu e nos separou. Mas daí você pergunta, mas o Shabat não é sábado? O Shabat não é algo para judeu? Não. Vamos entender e vamos compreender aqui o Shabat. A palavra Shabat tem uma conotação negativa para muitos cristãos. Pensamos no dia do Shabat como algo opressivo, um jugo legalista, um dia para se viver cheio de regras. Esse é o tipo de Shabat que os fariseus promoviam, e Yeshua teve muito que falar contra esse tipo de Shabat. A verdadeira concepção sobre o que é Shabat e o que se trata verdadeiramente do Shabat é um dia de celebração, um dia para se colocar os julgos da vida sobre Deus e desfrutar da bondade que o Eterno nos separou. Ele quer que o Shabat seja uma bênção e não uma carga. No livro de Marcos, capítulo 2, verso 27, Yeshua disse assim: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. O Eterno nos deu o Shabat como uma bênção, como um presente. Em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, o Eterno diz assim: dei-lhes também os meus Shabatotes, ou Shabats. O Shabat foi uma das primeiras expressões da vontade do Eterno para o universo. No 7º dia da criação, muito antes da lei mosaica ser dada, o Criador, o nosso Pai, Adonai Tsevaot, tirou um dia de descanso do trabalho que ele havia feito. E no 7º dia ele descansou. Ele não descansou por estar cansado. Ele descansou porque queria estabelecer o Shabat, estabelecer um princípio, separando esse dia como um dia santo, um dia de princípio. Ele queria que o princípio do Shabat se estabelecesse para todo o universo, inclusive eu e você que estamos aqui nesse tempo presente. O problema foi que a humanidade recusou a receber a dádiva, o presente do Eterno, que é o Shabat. Ficamos cheios de medos, preocupados, gananciosos demais para entendermos o descanso. Ignoramos a vontade do Eterno e decidimos trabalhar os 7 dias da semana, sem parar, tudo por causa da ideia de prosperidade. Então, quando o Eterno chamou Moisés no alto do Monte Sinai, ele estabeleceu uma lei para a proteção desse dia de descanso. Algo muito significativo para que eu e você não esqueçamos: quando o Eterno deu a lei do Shabat, ele não deu como parte da lei civil para a nação de Israel. Também não foi uma das leis das cerimônias que governam os rituais religiosos do judaísmo. Essa lei do Shabat, o princípio do Shabat, foi dada como parte das leis morais que o Eterno separou para quem? Para toda a humanidade. O Eterno nos faz observar o Shabat como um dos 10 mandamentos. Isso significa que trabalhar 7 dias da semana é uma violação, é um pecado às leis morais do Eterno, assim como matar, roubar ou cometer adultério. No tempo de Yeshua, a lei do Shabat havia sido pervertida. Os fariseus tinham transformado essa graciosa dádiva do Eterno em um fardo de legalismo. Ficavam vigiando durante todo o dia, condenando qualquer um que violasse os rígidos preceitos das atividades proibidas. Muitos dos ensinamentos sobre o Shabat na Nova Aliança foram dados para a restauração da intenção original do Eterno quanto a esse dia. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16, resume o ensinamento sobre o Shabat na Nova Aliança. Ninguém, pois, vos julgue por causa, a tradução foi dada como sábados.
Alguns leram esse versículo e entenderam que o Shabat não seria mais para os dias de hoje, que não deveríamos observar o Shabat. Mas não é isso que este versículo está dizendo. Este versículo não afirma: não guardeis o Shabat. Mas ele diz assim: não julgueis uns aos outros pelo modo como observais o dia do descanso ou o Shabat. Esse versículo está proibindo a observância farisaica do Shabat. Está trazendo o Shabat de volta à intenção original do Eterno, ser recebido como uma graciosa dádiva do Criador. A evidência de que a igreja primitiva, a igreja fundada por Yeshua, observava o Shabat é claríssima. A Constituição dos Santos Apóstolos, escrita lá no século 3 ou 4, declara assim: guardarás o Shabat por causa daquele que descansou do seu trabalho desde o dia da criação. O Shabat, para alguns, é o dia de ir à igreja. Vamos descobrir isso, né? Algumas pessoas, elas se sentem muito desconfortáveis quando começamos a falar sobre o Shabat. E Baruch Hashem, louvado seja o nome do Senhor, se você não é essa pessoa. Porque essas pessoas acham que, se concordarem com o Shabat, elas terão que sair da igreja a que pertencem e ir para outra que se reúna aos sábados. E isso não é verdade, isso não é cumprir o Shabat. Devemos entender que o Shabat não tem nada a ver com o dia que vamos à igreja. Os cristãos primitivos reuniam-se diariamente para prestar culto ao Senhor. Mas o sétimo dia continuava sendo o Shabat deles. Muitos cristãos hoje em dia vão à igreja nas quartas-feiras à noite. Isso não significa que não estejam celebrando o Shabat de uma quarta-feira. Observar o Shabat não tem nada a ver com o dia que se vai à igreja. Somos livres para louvar ao Senhor em qualquer dia. É até mesmo bom louvá-lo todos os dias. O Shabat não era inicialmente um dia para culto público, mas era um dia de descanso e alegria. Você precisa entender também que há a possibilidade de, aonde você estiver, no momento que você estiver, entrar na dimensão do Shabat. O Shabat, ele não é apenas uma festa, um ritual, ele é uma dimensão. O Shabat, ele é uma dimensão espiritual. Então, você e eu podemos, independente do dia, da hora, pedimos que a Ruach HaKodesh, junto com os anjos, os malahins do Eterno, nos levem à dimensão do Shabat. E na dimensão do Shabat há uma recuperação violenta, intensa e verdadeira da sua força, da sua vontade. Há um descanso que pode ser alcançado através dessa dimensão, desse portal dimensional, que você pode entrar, você pode, se você entender o princípio, se você cumprir os princípios do Pai, você pode entrar nessa dimensão e adquirir os resultados dessa dimensão de Shabat, que é descanso, que é vitória, que é uma reestruturação, uma restauração de tudo aquilo que o mundo nos rouba. Vamos lá então e vamos falar sobre por que devemos guardar o Shabat. Eu quero te dar algumas razões importantes para você guardar o dia do descanso. Primeira razão: o Shabat honra ao Senhor, honra a Adonai como Criador. A guarda do Shabat é uma forma tangível de reconhecermos a grandiosidade do Deus Eterno como Criador do universo. Assim como o Eterno criou o universo, assim como o Eterno criou o universo e depois descansou, nós celebramos o seu trabalho da criação quando entramos nesse portal dimensional chamado Shabat. Segunda razão é que o Shabat é uma celebração da provisão do Eterno sobre as nossas vidas. O livro de Hebreus ensina que o Shabat é também uma figura de Israel saindo do deserto para a provisão abundante da terra prometida. O Shabat, é uma celebração do Tov,
da bondade, da sorte do Eterno sobre nós. A oração sobre o pão durante a refeição tradicional de Shabat expressa a nossa admiração pelo Eterno, até mesmo por nos trazer o pão da terra. A terceira razão de você celebrar o Shabat é que nos faz lembrar da bondade do Eterno. Uma das mais difíceis verdades para todos nós, cristãos, aceitarem é a bondade de Deus. Muitos acreditam que o Eterno é justo e poderoso, mas não aprenderam a confiar na bondade do Eterno. Alguns cristãos pensam no Eterno como um capataz que logo coloca um jugo excessivo em cima do teu povo. O Shabat, portanto, é o reconhecimento que o Eterno quer que seu povo experimente e aprecie da sua bondade como? Descansando nele. A quarta razão do Shabat é porque ele edifica a nossa fé. Ele nos ensina a crer que o Eterno proverá todas as nossas necessidades, mesmo enquanto nós estivermos descansando. Se o Eterno pôde criar o universo em 6 dias, Ele é capaz de cuidar das nossas preocupações, da minha vida, da sua vida, ao menos um dia da semana. Aprender a guardar o Shabat é como aprender a dizimar. É uma forma de aprendermos que a realidade, o cuidado e a provisão vêm do Eterno. Aquele que diz, eu estou muito ocupado para descansar, é como o que diz, sou muito pobre para dar o dízimo. Não entende e não compreende a bondade e o poder do Deus eterno de Israel. A quinta razão para se guardar o Shabat é que o Shabat é a figura da salvação. Quando interrompemos o nosso trabalho diário e descansamos na bondade do Eterno, nos lembramos do básico da nossa salvação. Ela não depende das nossas obras, mas sim da graça do Deus Criador. A salvação chega quando estamos dispostos pela fé a descansar, ou seja, a cumprir o Shabat, a descansar de nossas boas obras e recebemos as bênçãos do Deus de Israel como um presente, uma dádiva que Ele nos dá. O Shabat também tem por razão representar a figura do céu. É um antegozo da eternidade do Eterno sobre nós. É uma antecipação do dia em que eu e você descansaremos das nossas obras aqui nessa terra e desfrutaremos eternamente da sua presença. Baruch Hashem, louvado seja o nome do Senhor, Adonai, por essa palavra. A sétima razão para guardar o Shabat é que o Shabat libera as bênçãos do Deus de Israel. Quando cumprido como um ato voluntário de obediência, o Shabat libera as bênçãos do Deus de Israel. Portanto, decidir agir em obediência à vontade plena e revelada do Deus eterno, essa vontade e esse princípio vai liberar sobre nós o portal dimensional do Shabat. Que tremendo, não é? Que tremendo é descobrir essas verdades. A palavra do Eterno promete grandes bênçãos para aqueles que receberam e recebem a bênção, a dádiva, o presente do Eterno. Eu quero te mostrar em alguns versículos essas promessas. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 58, 13 e 14. Se desviardes o pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, Adonai, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como a herança de Jacó teu pai, porque a boca de Adonai disse. Oh, que tremendo! Olha isso, o que ainda há em Isaías 56, verso 6 e verso 7. Aos estrangeiros que se cheguem ao Eterno, ao Adonai, ao Senhor, para servirem, para amarem o nome de Adonai, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o Shabat,
não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também, olha a promessa aqui, os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Que tremendo é isso como verdade da palavra do Senhor. No judaísmo, os judeus, eles veem o Shabat como um tempo no santuário, um tempo separado do resto da semana para apreciar o Eterno e as suas bênçãos. Deus nos diz para santificar ou separar o dia do Shabat como santo. Santificar algo envolve colocar marcas ao seu redor para diferenciar daquilo que é normal. Quando o Eterno disse a Moisés que o Sinai era seu santo monte, ordenou que ele colocasse marcas ao redor da montanha para que ninguém, desgarrando-se, entrasse lá acidentalmente. Sendo assim, o primeiro passo na guarda do Shabat é estabelecer uma marca para claramente distinguir o seu início. Desde o princípio da história, os judeus santificavam o Shabat com a celebração de um culto familiar no entardecer da noite de sexta-feira. Esta celebração inicia-se com a esposa fazendo uma oração para dar as boas-vindas à dádiva do Shabat e com o acender das velas do Shabat. O marido então ora sobre o pão e o vinho, iniciando a ceia do Shabat. É um momento especial quando o pai ora declarando bênção sobre a esposa e os dois oram pedindo bênção sobre seus filhos. É o momento de focarem no Senhor e na sua bondade, dando início a 24 horas de alegria e prazer com a sua família. Esta forma de dar início à celebração do Shabat não está prescrita nas Escrituras. Pode ser que preferimos santificá-lo de outra maneira, mas a refeição tradicional do Shabat é um exemplo que tem sido aceito por muitos anos. A história nos diz que a igreja primitiva seguiu esse padrão oral judaico pelos diversos séculos. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem é: o que você faz no Shabat? Então vamos lá. Não há uma lista de ações permitidas ou proibidas. Levíticos, capítulo 23, versículo 24 a 26, nos diz para apreciarmos o descanso do Shabat, não fazendo nenhum trabalho normal. Ele é um dia para evitarmos fazer o que normalmente eu e você fazemos para ganhar o nosso sustento. Significa que você está livre das suas responsabilidades normais e tem tempo para se relacionar com o Eterno e desfrutar da bondade dele. É interessante que jejum não era praticado no Shabat. Ele não era um dia para tristeza ou práticas religiosas. Era um dia para se festejar. O principal propósito desse dia é deleitar-se na bondade do Deus de Israel e entender e apropriar-se de todas as bênçãos. É permitido fazer qualquer coisa que favoreça este objetivo. Então, para que você não esqueça, conforme seu coração vai se enchendo de louvor e agradecimentos no Shabat, não perca tempo, não deixe de passar um tempo com o Deus Eterno. Tenha um tempo de qualidade, um tempo tranquilo na palavra, na revelação da palavra. Gaste tempo em oração e cantando canções de adoração. Desfrute da presença do Deus Eterno. Agradeça pelas bênçãos que você tem recebido. Se você não tem certeza se uma atividade é apropriada ou não para o Shabat, pergunte a Yeshua. Ele é o Senhor do Shabat. Ele é a revelação do Shabat, conforme está em Marcos capítulo 2, verso 28. Muito importante é você entender que o Shabat não é um fardo para ser carregado. Ele é uma bênção para ser revelada em você. O Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Ok? O Shabat não deve ser um fardo, mas uma bênção. Repetindo isso para você. É um dia para você desfrutar do Deus Eterno e estar mais livre possível das nossas e das suas preocupações e responsabilidades diárias. Para viver e apreciar o Shabat completamente, é bom ter um tempo para se preparar antecipadamente. Tente
limpar a sua agenda de responsabilidade durante o dia do Shabat. Faça um estoque de comidas preferidas, reúna amigos, chegados e a família, planeje atividades divertidas, faça coisas que enchem teu coração de alegria, de louvor ao Deus eterno. Se você puder guardar o Shabat no final da tarde da sexta-feira até o crepúsculo do sábado, verá que esse é um ótimo padrão, porque esse é o padrão bíblico. Inicie a celebração do Shabat, por exemplo, num jantar de sexta-feira à noite, ou em um culto de sexta-feira à noite na sua congregação local, e assim você começa a entender a declaração profética do Shabat. As refeições judaicas tradicionais, por exemplo, normalmente eram feitas em eventos tradicionais ao redor de uma mesa de jantar. E nada mais do que uma mesa espiritual na nossa sociedade do que estar em unidade e comunhão com os irmãos. Sentados ali junto na mesa, sentados junto na comunhão, na koinonia com seus irmãos, você estará vivendo verdadeiramente um Shabat. No judaísmo, ou na palavra, em um Shabat judaico tradicional, o pai ora abençoando o vinho e o pão, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de quem? Do Deus de Israel. Se você quiser fazer isso, não há pecado. Sinta-se completamente livre para usar essas orações tradicionais, ou simplesmente ore o que você sentir no teu coração. A oração pode ser sobre o vinho. Bendito seja tu, eterno, nosso Deus, nosso eterno Rei do Universo, que nos dá o fruto da vinde. Ou a oração também sobre o pão. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos abençoa com pão, o pão da vida em Yeshua. O pão deve ser algo especial, macio, delicioso. Se você nunca experimentou o pão típico judaico halá, pode verificar se há alguma padaria onde você pode comprar aí perto da sua casa. Não é um pão fatiado, você corta um pedaço com as mãos e come. Biblicamente, o grão, o novo vinho e o óleo simbolizam a plenitude das bênçãos do Deus de Israel. Outra parte tradicional do Shabat é o pai e a mãe orarem abençoando cada um dos filhos. Se você fizer isso, não deixe que seja um longo e aborrecido e religioso ritual. Faça com que seja uma expressão de amor para os seus filhos e uma revelação de fé para o futuro deles, filhos biológicos como filhos espirituais. O pai também pode orar sobre a esposa, elogiando-se na presença dos seus filhos. De vez em quando, o pai também pode levar a mulher virtuosa, como Provérbios 31, sobre sua esposa. O objetivo é fazer com que a noite de sexta-feira seja o momento mais divertido da semana e um tempo para agradecer ao Eterno por suas bênçãos. Em uma casa tradicionalmente judaica, esse é o centro da adoração. No sábado, o Shabat continua. É um dia para descansar, ler, ir ao parque, à praia ou a um museu. As atividades vão depender da idade das suas crianças, da sua família, como ela deseja, como ela gosta, e tudo aquilo que a sua congregação local se promover. Às vezes tem um evento na sua congregação local, às vezes tem um churrasco, tem um jantar, tem um almoço. Este é o verdadeiro lazer, a verdadeira comunhão do Shabat. Ao celebrar o Shabat, seu foco não deve ser o que você não pode fazer, o que você deve evitar, mas o que você pode fazer para experimentar a bondade do Deus de eterno como um coração alegre e agradecido. Esse é um tempo escolhido pelo Eterno para se encontrar com você toda semana. Ele quer que o Shabat seja um tempo de grandes bênçãos e que você aprenda a desfrutar da bondade do Deus eterno de Israel. Um cumprimento típico no Shabat é Shabbat Shalom. Esse cumprimento expressa o desejo de que você encontre plenitude completa, Shalom, paz, alegria e restauração, enquanto aprecia as bondades do Deus do Shabat. Que Deus abençoe você com a plenitude das suas bênçãos, enquanto você vive verdadeiramente o Shabat.
Que esse tempo seja um tempo de verdade, um tempo de revelação, um tempo de glória, um tempo de virtude, um tempo aonde você experimente viver, experimentar, absorver e compreender a revelação do Shabat, compreender o destino, compreender a força, compreender o momento, compreender a dimensão espiritual que há no Shabat. Que você que está ouvindo esta aula possa entender, absorver e viver e aplicar isso na sua vida desde então, aplicar isso como verdade na sua vida. A partir de agora, você não vai mais viver o Shabat como um princípio religioso, mas você vai viver o Shabat como uma dimensão espiritual. Eu quero orar para finalizar essa aula sobre o Shabat. Básica, tem muitos outros segredos, muitas outras revelações, mas para você compreender, este é o verdadeiro Shabat, um tempo, uma dimensão onde você pode entrar e restaurar toda a sua vida semanal. O Shabat é um ciclo, um portal semanal dado pelo Eterno para você como presente, como dádiva. Que essa revelação venha no teu coração, que o teu espírito viva exatamente essa verdade em nome do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, e junto com Aruach HaKodesh, o Espírito Santo de Adonai. Shabbat Shalom para você, Shalom Shalom. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.